Está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Comigo e com o timaço de Carlos Batista até meio-dia, falando em esportes para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Na preparação para o próximo compromisso diante do Maringá, Ponte vai realizar um jogo-treino amanhã contra o Hortolândia, no CT do Jardim Eulina. Depois disso, o elenco alvinegro recebe folga sábado e domingo e volta a se reapresentar na próxima segunda. Com os retornos de Wanderson, Arthur e Dudu, Valentim poderá contar com força máxima. Vindo de 2 vitórias consecutivas, Guarani pode entrar no G8 na próxima rodada. Para isso, o Bugre precisa vencer o CSA no Brinco e torcer por tropeços de Ituano, Náutico, São Bernardo e Floresta. Sem folga no feriado, elenco alviverde segue na preparação para a partida contra o CSA. Lateral Emerson Barbosa falou com a imprensa hoje pela manhã e daqui a pouco você confere os principais trechos da coletiva. Richard Rios atrai interesse de europeus e pode se tornar a próxima grande venda do Palmeiras. Atlético de Madrid é citado como interessado no volante, que também está na mira do Porto. Verdão promete fazer jogo duro e atleta pode gerar valores na casa de 30 milhões de euros, cerca de 189 milhões de reais. Palmeiras abre a segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes daqui a pouquinho, 13h contra o Al-Ahly do Egito. Após empate contra o Porto na estreia, Verdão busca vencer a primeira para assumir a liderança do Grupo A. Hernan Crespo, ou Crespo, é anunciado como novo técnico do São Paulo. Argentino fará sua segunda passagem no comando do Tricolor. Em 2021, levou o clube à conquista do Paulistão. 971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Bem, amigos, está entrando em campo a seleção do AgroSteel. Convocamos as melhores ferramentas para facilitar o seu trabalho. Tem inovação e tecnologia do plantio à colheita. Então aproveite produtos para o agro em até 6 vezes sem juros. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. Onde tem agro, tem Steel. O BRT está pronto. 36 estações, 7 terminais, 37 quilômetros de corredores. Eu poderia ficar aqui só elogiando, sem falar dos ônibus, mas essa é uma propaganda de governo diferente. Olha, os ônibus do BRT precisam sim ser trocados, e a prefeitura já acelerou a licitação para fazer isso. E pelas outras linhas, pode reparar, já tem ônibus novos rodando. Prefeitura de Campinas. Só quem faz de verdade tem coragem de falar o que ainda falta fazer. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões.
Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto de logo mais entre PSG e Botafogo, o duelo entre o detentor do título da Liga dos Campeões e da Conmebol. A bola rola às 22 horas, horário de Brasília, no Rose Bowl em Los Angeles. Lembrando que o Botafogo venceu na estreia e o PSG também venceu. O provável Botafogo do português Renato Paiva com John no gol, Vitinho, Jair, Alexander Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas e Alain, Arthur Savarino e Igor Jesus. Já o PSG do espanhol Luiz Henrique com Donnarumma no gol, Hakimi, Marquinhos, Pátio e Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz, Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos e Doué. Apita o jogo Dream Fisher do Canadá. O árbitro de vídeo será o Sean Evans da Austrália. A bola rola às 10 da noite desta quinta-feira, horário de Brasília. Tem PSG e Botafogo, segunda rodada, Grupo B do Mundial de Clubes. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Pessoal perguntando pra mim aqui o que eu acho do jogo do Palmeiras. Palmeiras tem chance de vencer o jogo, deve vencer, mas não vai ser fácil não. Esse Al-Ahly aí é danado. Time chato pra caramba, corre uma barbaridade. E se o Palmeiras não tomar cuidado, não abrir os olhos, pode ser surpreendido. Mas o favorito é o Palmeiras. Eu penso assim, pelo menos, tá? Vamos lá, vamos atender aos nossos ouvintes. O tempo urge. CH, o que adianta Alberto Valentim ter força máxima se somente a retranca funciona com toda a capacidade? É preciso fazer diferente para conquistar o objetivo. Esta é a minha opinião, Ale. Olha, Ale, o que acontece é o seguinte: todo treinador que quer ficar colocando a sua assinatura no trabalho normalmente se dá mal. Sabe por quê? Porque não foi ele que montou o time. O time já estava aí, muitos remanescentes. Ele escolheu uma ou outra peça. Então o que eu estou querendo dizer? Que o que tem que fazer o treinador? Ele olhar no grupo e adaptar um jeito de jogar com a característica do grupo. A Ponte não tem característica, aliás, ela não tem jogadores para poder jogar com 3 zagueiros, por exemplo. Mas aí o treinador inventou o Danilo Barcelos pelo lado esquerdo lá. Em alguns momentos deu certo. Mas assim, eu iria pela simplicidade, não é? Vai no 4-4-2 ou num 4-3-3, bem entrosadinho, com 2 extremas lá na frente que ajudem na marcação, que sejam intensos. Porque senão a coisa complica, não é? E tem outro detalhe que o Valentim tem que, na minha modesta opinião, resolver. Ele tem que resolver a fluência do jogo da Ponte. A Ponte é um time muito lento, muito previsível. Ele tem que dar um jeito nisso. Ele tem que encontrar o caminho. Se esses jogadores, segundo sugestão dele, né, deixou nas entrelinhas, que os jogadores não estão cumprindo aquilo que treinam, espera um pouco. Se isso está acontecendo, ele tem que mudar os jogadores. Porque se você combina, tem uma parte tática, um treinamento, o jogador chega na hora do jogo e não executa, ele não serve para ser o jogador titular. Então, porque tudo tem que ter um plano de jogo, não é pelada. Não é? Tem um outro time do outro lado, sempre bem armado, a Série C é muito difícil. Então, assim, eu tô falando bem pra vocês, tô falando beabá, tá?
Mas me parece que o Valentim ele quer ir para um outro caminho. E eu não consigo entender. Eu tenho certeza do que eu vou falar agora. É possível fazer mais com esse time que está aí. É possível fazer mais. E não está sendo feito por algum motivo. Ou porque os jogadores não estão se dedicando no treinamento, ou tem algum problema lá que a gente desconhece. Assistindo os jogos está muito claro o que tem que ser feito. Os dois volantes, a fluência do jogo, os laterais tem que ter um outro posicionamento e uma outra mentalidade para jogar em direção ao gol adversário, não para o lado e para trás, que é o que a Ponte está fazendo principalmente nos jogos em casa. Eu sempre digo o seguinte, é mais fácil defender do que atacar. Defender, você planta as linhas e joga no contra-ataque, simplista. Né? Roubou a bola para os caras de velocidade na frente, uma transição rápida, por dentro, por baixo, no chão. Agora, para você construir situações de gol em cima de defesas fechadas, você precisa de treinamento, com e sem a bola. Então é posicionamento. Toda hora eu falo do futsal aqui. Não existe nenhuma saída de bola no futsal moderno hoje que não seja ensaiada. Ensaiada com e o movimento sem a bola com os outros três. Quem tá com a bola, ou às vezes é o goleiro. Por que eu digo isso? Porque o espaço é diminuto. No campo é a mesma coisa. Agora você precisa ter precisão de domínio, precisão de passe, para que tudo isso, mesmo que esteja, talvez, espero, ensaiado, tenha precisão. Porque se você treina, se você posiciona e erra passe, aí tira o tubo, né? Como diria aquele. Agradecendo aqui as mensagens. Eu recebi aqui agora 5 mensagens de áudio. Aqui não vai áudio, gente. Hora do almoço é mensagem de texto, por gentileza. Tá bom? Em Campinas, 11h43 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Chegando para falar do Guarani, Breno Beretta. Oi, CH, bom dia para você, para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes nesse feriadão. Mesmo com o feriado, o Guarani treinou e treinou forte. Um sol bem forte hoje pela manhã, bastante quente aqui na cidade de Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Bugre que já está de olho na próxima partida contra o CSA, não neste sábado, no outro, aqui mesmo em Campinas. Quem falou com a imprensa foi o lateral esquerdo Emerson, titular na vitória sobre o Itabaiana no último domingo, placar de 2-1. E eu questionei ele inicialmente a respeito da evolução do time na Série C. O que ele acha que o Guarani precisa melhorar para estar entre os 8 primeiros colocados? Acredito que o nosso time já evoluiu bastante, né, dos primeiros jogos. A gente entendeu bem o que o professor passou para nós. Mas, claro, a gente tem que melhorar. Sempre está em evolução, né? O atleta sempre tem que ter a evolução. A gente sabe que tem que melhorar muito ainda. Entrou alguns jogadores novos, então a gente ainda tem essa fase do entrosamento, né, de se conhecer mais. E o bom de ter um distanciamento desses jogos aí, que é bom que a gente pode se conhecer melhor, encaixar melhor, né? A gente tem algumas formas de jogar que no treinamento a gente vai se encaixando, vai se entendendo. E eu, assim, acredito que a gente melhorou muito, né, do que vinha performando. A gente fez o primeiro tempo muito bom. Realmente no segundo a gente deixou cair um pouco. Eles mudaram a forma de jogar ali, fizeram a marcação individual e acabou dificultando um pouco a gente entender ali, né? Conseguir se desvencilhar deles. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. O Bugre hoje ocupa a 12ª colocação com 2 vitórias seguidas, 11 pontos somados e está a 2 pontos do Ituano, que hoje é o 8º colocado e tem 13. A próxima partida do Guarani, como eu disse anteriormente, vai ser só no dia 28, ou seja, tem mais de uma semana de preparação, não neste sábado, no outro, quando o Guarani recebe o CSA. O CSA hoje, que está entre os 8 primeiros colocados, é o 5º na tabela de classificação com 16 pontos. Valeu, CH! Valeu, Breno. Esse Emerson aí é um jogador muito interessante, né? Tem jogo que ele joga bem, tem jogo que ele dá uma
ele dá uma claudicada, mas é um jogador, na média da Série C, um jogador interessante, importante, não é? E agora ele tem uma sombra aí, jogador contratado para a posição. Vamos ver como é que ele vai se portar, né? Mas eu acho que, a grosso modo, né, fazendo um resumo de todo o desempenho do Emerson, eu acho que está regular, não é? É verdade também, o pessoal pega um pouco no pé, com razão, do jogador, porque em algumas partidas ele andou titubeando, não é? Então ele é um jogador, constantemente você precisa ficar de olho, incentivando, corrigindo. Ele tem bons predicados. Agora, vamos ver se ele continua como titular, né? O fato é que tem uma briga interessante. Não é só na lateral esquerda, não, né? Existem outras posições que agora o Marcelo Fernandes ele tem opções. Que legal, não é? Mas eu sempre estou colocando aqui para todo mundo, em relação ao Guarani, muita parcimônia, muita calma, tranquilidade. A bola precisa entrar, o campeonato é difícil, mas sem dúvida o Guarani hoje está se tornando, ainda está em construção, porque o time tem muitas caras novas. O Guarani tá se acertando no campeonato, mas precisa se acertar ainda. Mas o que é inegável é que, com a chegada dos jogadores que foram contratados, o time melhorou. Tomara que continue assim. 11h48 agora. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Acionando Vinícius Abarca. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da preparação da Ponte. Para o próximo compromisso diante do Maringá, a Macaca irá realizar um jogo-treino amanhã contra o CF Hortolândia no CT do Jardim Eulina. Depois disso, o elenco vai receber folga aí no sábado e também no domingo e volta a se reapresentar na próxima segunda-feira, aí sim, para completar esta preparação antes do duelo contra a equipe paranaense. A Macaca que vai em busca de reabilitação no campeonato para tentar reassumir a liderança da Série C. Informações sobre o técnico Alberto Valentim, né? Ele que foi o centro de discussões em rodas e grupos de torcedores da Ponte após essa sequência negativa aí de resultados no Majestoso, mas diante de especulações sobre um desgaste do comandante pontepretano, a reportagem apurou aí que a situação do Alberto Valentim é de permanência. Não há nenhum debate por enquanto para troca no comando e o técnico segue respaldado pelo departamento de futebol. O jogo contra o Maringá, portanto, não é visto como decisivo para a sequência de Alberto Valentim e também a gente sempre traz aqui que o presidente da Ponte, Marco Antônio Eberlin, não é adepto dessas trocas aí com competições em andamento e também confia na atual comissão técnica. A Ponte Preta que segue firme na preparação, tem retornos importantes, né? O zagueiro Wanderson, o lateral Arthur e também o volante Dudu para esta partida importante contra o Maringá, dia 28 de junho. Tem inclusive uma matéria no portal carlosbatista.com.br, o que sabemos, o título é esse, sobre a pressão que o Alberto Valentim está sofrendo. A gente sabe, por questão de conceito do presidente, que ele não gosta de trocar treinador. E o Brigatti pensa muito parecido pensa muito parecido com o Eberlin. Muito parecido. Então eu não acredito em troca nesse momento. Não acredito. Evidentemente que se acontecer um desastre lá em Maringá, a coisa pode mudar de figura. O que todos nós estamos aguardando é uma reação do time da Ponte. E a reação não se trata só do resultado, é do desempenho. Nós estamos no 6º mês do ano. E a gente não está vendo o time do Valentim jogar bem. Ele tem sido eficiente. É diferente. E se também a gente não puder discutir aqui, debater desempenho, então não temos aqui efetivamente que comentar absolutamente nada. Ganhou, se elogia, perdeu, se critica. E não é assim o futebol. Nós temos que debater o que está sendo feito. Isso é o dever da imprensa. Cobrar, não é? Perguntar, se indignar, né? Fazer o contraponto. Esse é o nosso dever, porque nós aqui somos efetivamente a voz de vocês que estão do outro lado, não é? Para poder questionar, para poder cobrar aquilo que está sendo feito.
Eu acho que esse time da Ponte pode render mais do que está rendendo. Aliás, já falei isso no início do programa. Agora, se tem que trocar o treinador ou não, isso não é um problema que me cabe. Não cabe ao Carlos Henrique, ao Tigrão, ao Gleger, que são os comentaristas aqui, ficar sugerindo o nome e nem dizer, ó, fica com o Valentim ou tira o Valentim. Nós temos que falar do trabalho desenvolvido. E vou repetir, convicção que o que está sendo feito pode ser melhorado. Tá certo? 11h52, o Tigrão tá na área para falar do Guarani. Tá ou não tá? Muito bem. Muito bem, então vamos às mensagens aqui. É o Edson aqui, um abraço, Carlos Henrique, bom dia. O que você acha das folgas que a Ponte tá dando? Isso é interno, eu não daria. Se tem uma coisa que a Ponte tem que fazer é treinar. Então, um abraço aqui pro Paulo, um abraço também pro Ney. Pessoal mandando mensagem aqui, me desculpe aqueles que eu não consegui atender. Agora sim, beleza? Valdemir Gomes, primeiro com a Ponte Preta. Fala, Tigrão. CH, acho que não dá nem para cogitar esse negócio de saída aí do Alberto Valentim, estamos aqui em cima da hora. Tudo bem que o time não vem jogando bem em casa, mas a campanha do Alberto é boa, né? O desempenho não vem agradando, especialmente fora, dentro de casa, melhor dizendo, fora vai bem, especialmente dentro de casa não vem agradando, mas a pontuação é boa, a Ponte é vice-líder, ganha aí mais 2 partidas na sequência e praticamente coloca a mão na classificação. Então acho precipitada essa especulação aí e acho também que está correta a diretoria da Ponte em dar total respaldo para o Alberto, para toda a sua comissão técnica e, lógico, cobrar algumas correções aí de percurso para ajustar aquilo que não vem bem, que é a questão de atuar em casa. Agora, se falar nesse momento em troca do treinador, me parece sandice, uma grande bobagem. Beleza, Tigrão, me desculpe, eu nem falei bom dia para você, então agora já aproveita, fala do Guarani. Bom dia, Tigrão. Bom dia, CH, um abraço a você, um grande abraço aos amigos da nossa área. É um momento bom do Guarani dentro do campeonato, a gente espera que continue assim, agora o jogo vai ser muito difícil, 28 só, né? Sem ser no sábado, agora no outro, a gente espera que o Marcelo Fernandes aproveite da melhor maneira possível a parte tática, técnica e também o departamento de educação física, que coloque aí em ótimas condições alguns jogadores que ainda não estão na plenitude, né, no melhor momento físico. É importante essa parada, mas os caras têm também que se cuidar, né? É importante que o jogador tenha consciência de que a ferramenta dele é o corpo. Então uma folga aqui, outra ali, mas treinando, mantendo o ritmo, acertando e ajustando algumas coisas. E essa é a realidade do Guarani hoje. Vai pegar um time que está na frente dele, que está na 5ª colocação, mas as distâncias são muito pequenas. Então o Guarani a 2 pontos do 8º colocado, que é o Ituano. Vejam a importância de uma vitória num jogo desse. E eu acho que apesar do CSA ser mais tímido que a Itabaiana, acho, não há nenhuma sombra de dúvida com relação a isso, até na questão de investimentos e até também na questão da condição técnica, a própria classificação mostra isso, que o Guarani, reeditando o momento que nós vimos principalmente no primeiro tempo da última rodada, pode vencer e tem até chances de já adentrar ao G8, o que era até algumas semanas atrás algo impensável. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Antigamente é que era bom. Era nada. Bom é hoje que a Sanasa tá toda digital. Você resolve tudo de onde estiver. Já viu o novo site, o novo aplicativo? Tá muito mais fácil de achar o que a gente quer. E o atendimento pelo WhatsApp tá show. Anota aí, 0800 77 21195. E tem mais. A Sanasa agora manda SMS sempre que tiver manutenção no seu bairro. Bom era o passado? Que nada. Bom é isso. A Sanasa e o futuro. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Bola.
Chegando então com o Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Ontem, no fechamento da primeira rodada da Copa Paulista de Futebol, jogando em Limeira, a Inter venceu o Botafogo pelo placar de 3-0. Esse jogo foi válido pelo grupo 2 da competição. Lembrando que o Guarani disputa a Copa Paulista, venceu na estreia o Paulista de Jundiaí por 2-1 e volta a campo no próximo sábado para encarar o Primavera na cidade de Indaiatuba. Pelo Mundial de Clubes, ainda pela primeira rodada, ontem a Juventus da Itália derrotou o Al Ain pelo placar de 5-0. O Red Bull Salzburg derrotou o Pachuca do México por 2-1. Real Madrid e Al Hilal da Arábia Saudita empataram pelo placar de 1-1. E o Manchester City venceu o Casablanca por 2-0. Hoje tem o Palmeiras, tem Inter Miami e Porto. E à noite, PSG e Botafogo é o jogo de destaque às 22 horas. Amanhã será a vez do Flamengo. O Flamengo joga às 3 da tarde no horário de Brasília contra o Chelsea. Vai ser o segundo jogo do Mengão no Mundial de Clubes. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O BRT está pronto. 36 estações, 7 terminais, 37 quilômetros de corredores. Eu poderia ficar aqui só elogiando, sem falar dos ônibus, mas essa é uma propaganda de governo diferente. Olha, os ônibus do BRT precisam sim ser trocados, e a prefeitura já acelerou a licitação para fazer isso. E pelas outras linhas, pode reparar, já tem ônibus novos rodando. Prefeitura de Campinas. Só quem faz de verdade tem coragem de falar o que ainda falta fazer. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. No aplicativo Bandplay, no YouTube e nas redes sociais. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata, qualidade e confiança em qualquer caminho.